Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler essa última frase? Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus amado, resplandece em nosso coração, que a santa semente divina, tua preciosa palavra, seja com poder ministrada às nossas vidas. Concede-nos fé para ouvi-la, transforma-nos pela tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém. Nós estamos, meus irmãos, estudando a preciosa carta de Paulo aos Romanos. É comum, quando alguém está envelhecendo, preparar o seu testamento para deixar a sua herança. O apóstolo Paulo, antes de fazer uma viagem perigosa e que colocaria a sua vida em risco, ele registrou a carta de Paulo aos Romanos. Pode ser considerada o testamento de Paulo, o legado deste grande homem de Deus à igreja de Jesus Cristo. É o livro mais complexo, mais completo e provavelmente mais importante de toda a palavra de Deus. Quem conhece profundamente o livro de Romanos entende a totalidade das Escrituras Sagradas e todas as mais importantes e preciosas doutrinas que servem de alicerce da nossa fé. Portanto, trata-se de um dom de Deus a cada um de nós. E eu recomendo que os irmãos leiam atentamente a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos. Meus irmãos, na parte da manhã e nos cultos anteriores, temos aprendido algumas preciosas verdades que rapidamente faremos uma síntese. Em primeiro lugar, Paulo começa esta carta com seu próprio nome, dizendo Paulo. Em seguida, ele faz 3 declarações para se autodescrever, porque assim ele se sentia, se percebia e se compreendia. E ele, portanto, se autodescreveu de 3 maneiras, dizendo, em primeiro lugar, Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Ele me comprou com seu sangue. Eu era escravo do pecado, agora continuo escravo, mas de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Em segundo lugar, chamado para ser apóstolo. Ele não era apóstolo por vontade própria, por escolha humana ou determinação institucional. Ele foi chamado pelo próprio Deus para o ofício apostólico. Paulo, separado para o Evangelho. No ventre de sua mãe, Deus o separou para crer e pregar a palavra de Deus. Portanto, cada um de nós pode também, dessa mesma maneira, se autodescrever, trocando apóstolo pelo ministério para o qual Deus o chamou. Eu diria Jorge Maxi, servo de Jesus Cristo, chamado para ser pastor, separado para o Evangelho de Deus. Ora, a última frase diz o Evangelho de Deus. O Evangelho pertence a Deus e procede de Deus. Deus é o autor do Evangelho. O Evangelho não é invenção humana, não é produto das elucubrações dos homens, mesmo que da sua mais elevada inteligência
ou profunda sabedoria. O Evangelho procede de Deus, pertence a Deus. Nós o conhecemos através da revelação, porque ele é de Deus e vem de Deus. O Evangelho, além de ser de Deus, ele foi prometido por Deus. Portanto, nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento temos o Evangelho prometido. Diz mais o apóstolo Paulo que este Evangelho prometido é acerca de seu Filho. O conteúdo do Evangelho é Jesus. Portanto, o Evangelho não é uma doutrina, não são verdades que você pode aderir por assentimento intelectual. O Evangelho é a pessoa bendita de Jesus e a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Portanto, pregar o Evangelho e pregar a Jesus Cristo são expressões sinônimas da Bíblia. Jesus é o Evangelho é Jesus. Por isso, se você quer evangelizar, você precisa ser capaz de conhecer a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo e ser capaz de apresentá-lo e o que ele realizou na cruz do Calvário para a salvação e redenção humana. Jesus é o Evangelho é Jesus. E esse Evangelho de Deus prometido através dos profetas encontra-se registrado de forma inspirada nas Santas Escrituras. Paulo chama as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, que era a Bíblia dos cristãos, como santas, sagradas, para deixar claro que para Jesus e para os apóstolos o Antigo Testamento era a palavra de Deus inspirada, autoritativa, inerrante, infalível e absolutamente suficiente. E tanto Jesus quanto os apóstolos, vimos de manhã, fundamentaram toda a sua pregação e ensino sobre o alicerce do Antigo Testamento. Por isso, nós não aceitamos os livros apócrifos contidos na Bíblia Católica, porque Jesus e os apóstolos endossaram a inspiração da Bíblia hebraica, a Bíblia grega, a Septuaginta, onde os apócrifos estão, e a Vulgata, a Bíblia latina, que também contém os apócrifos. Nós não aceitamos estes livros, não são considerados por nós canônicos, bíblicos, normativos, fundamento da doutrina. Vimos isso pela manhã. Agora, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento investigando um pouco mais esse texto. Por quê? Porque Paulo diz que o autor do Evangelho é Deus, o Pai. E qual é o tema do Evangelho? Qual é o assunto do Evangelho? É Jesus. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Portanto, se alguém perguntasse, Paulo, o que é o Evangelho? Eu diria Jesus. Por isso, nestes 4 primeiros versos, Paulo, meus irmãos, de uma forma brilhante, debaixo da unção, da autoridade, da direção de Deus, ele apresenta em síntese toda a mensagem que sua carta vai desdobrar. O que temos nos 4 primeiros versículos da carta aos Romanos é um vislumbre da totalidade das grandes doutrinas que ele vai expor. Portanto, ele começa a sua carta deixando claro no que ele acreditava no Evangelho. E ele descreve o Evangelho como sendo Jesus. E vem a pergunta: quem é Jesus? Paulo responde nesses 4 primeiros versos. E no verso de número 1 ele diz: servo de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa em português ungido. A palavra Messias é uma palavra hebraica que em português significa ungido. Portanto, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. No Antigo Testamento era comum ungir
três qualidades de pessoas: profetas, sacerdotes e reis. A unção com óleo, simbolizando o Espírito Santo, ensinava que as pessoas ungidas, elas estavam sendo separadas e estavam sendo capacitadas, estavam sendo separadas para uma função, para um ofício e para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão que era ordenada por Deus. Portanto, a unção simbolizava a separação para aquela tarefa e função e a capacidade divina para concretizá-la e realizá-la. E Deus prometeu que, num futuro indeterminado, viria aquele que seria ungido. E então, a partir desta promessa do ungido do Messias, surgiu a esperança messiânica. Um dia virá não mais um profeta, mas o profeta. Virá não mais um sacerdote, mas o sacerdote. Virá não mais um rei, mas o rei. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro: Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele foi ungido por Deus por ocasião do seu batismo. Ali foi o momento da sua unção, e ele foi ungido como profeta, sacerdote e rei. Ele é um profeta que traz a revelação de Deus, porque a missão profética é ouvir a Deus e transmitir o recado de Deus ao povo. Ele representa Deus diante do povo, mas ele também foi ungido sumo sacerdote para cumprir o papel de mediador entre Deus e os homens, porque a missão do sumo sacerdote é representar os homens diante de Deus, é oferecer sacrifício expiatório a Deus em prol de si mesmo, no caso dos sacerdotes humanos pecadores e dos homens pecadores que representava. Mas Jesus, o grande sumo sacerdote ungido, ofereceu sacrifício pelos pecados da humanidade. E ele não foi só o sacerdote que ofereceu o sacrifício, ele foi o próprio sacrifício oferecido. E por último, ele é o Cristo, porque ele foi ungido para ser rei. E a sua pregação, segundo os evangelhos, é: o tempo está cumprido. Este momento é o momento de cumprimento de promessa. O reino de Deus está próximo. A palavra próximo traduz uma palavra grega que significa ao alcance da mão, portanto, a distância de um braço, tão próximo que pode ser tocado. E quando ele expulsou demônios, ele disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus está presente. Por isso Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas. A palavra império traduz a palavra exousia, a autoridade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus Cristo é profeta, é sacerdote, é rei, o rei do universo. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, é o sacerdote. Ele trouxe como profeta a verdade, a revelação de Deus. Ele disse: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o deu a conhecer. Ele disse: eu revelei o teu nome aos homens. Ele trouxe a revelação máxima. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz que ele outrora havia falado aos pais pelos profetas, agora nos falou através do Filho. Revelação plena, máxima, conclusiva e exaustiva. Nada se acrescenta, porque tudo quanto precisava ser revelado foi revelado. O profeta revelou Jesus Cristo. Seu sacrifício foi eterno, substitutivo, apresentado uma única vez e para todo sempre. E ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso, Jesus perguntou: o que dizem a meu respeito? Pedro disse: olha, dizem que o Senhor é Jeremias, João Batista, etc. E vós, apóstolos, quem dizeis que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo
estava na presença das autoridades religiosas judaicas, sendo julgado, e o sumo sacerdote lhe fez a seguinte pergunta. Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu o sou. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Deus bendito. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador do mundo, profeta, sacerdote e rei. Paulo começa sua carta dizendo: o Evangelho é de Deus. Ele foi prometido. E o conteúdo, o assunto do Evangelho é Jesus. Quem é Jesus? Jesus Cristo. Nós devemos a Paulo o fato de que o nome Cristo ter se tornado nome próprio. Paulo dezenas de vezes inverte a ordem, chamando de Cristo Jesus, para enfatizar que não se tratava de um nome próprio, pura e simplesmente, mas de um título messiânico. Ele é o Messias. Em segundo lugar, quem é Jesus? Verso de número 3, acerca de seu Filho. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Todo filho compartilha da mesma natureza do Pai. Nenhum de nós é filho de Deus como Jesus o era. Jesus era filho de Deus e compartilhava a própria natureza e essência de Deus o Pai. Portanto, ele é o Filho de Deus, ele é Deus o Filho. Isso revela a natureza divina de Jesus Cristo. Se você crê que Jesus foi um grande profeta, sacerdote, que ele foi um grande mestre, mas se você não admite a natureza divina da bendita pessoa da Trindade, da segunda pessoa da Trindade, você ainda não conhece Jesus Cristo, seu Filho. Meus irmãos, vejam como Marcos começa o seu evangelho. Marcos começa seu evangelho dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem é Jesus? Filho de Deus. Jesus, meus irmãos, ele, em um momento tão especial, fez uma declaração muito importante acerca de si mesmo. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus não é filho de Deus como você e eu. Somos filhos por adoção. Um filho adotado, ele não traz a herança genética de seus pais. Ele foi adotado. Jesus tem a natureza do Pai, porque ele é tão divino quanto o Pai é. Percebam os irmãos, de acordo com o Evangelho de João, algumas declarações feitas por Jesus que deixam claro que ele é o Filho de Deus e que sua natureza é divina. Observem, Jesus curou um homem paralítico no dia de sábado. Então encontra este homem e diz o texto: por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, ele curava. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, por esta frase, meu Pai, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
os judeus que o ouviram perceberam claramente que ele chamava Deus de Pai de uma maneira absolutamente distinta como nós o chamamos. Perceberam que, ao dizer que Deus era seu Pai, ele estava se fazendo igual a Deus. Por quê? Porque o Filho compartilha da mesma natureza e essência do Pai. Se ele afirma que Deus é o Pai e ele é o Filho, ele está se fazendo igual a Deus, ele tem natureza divina. E os seus ouvintes perceberam claramente aquela reivindicação de divindade. E por isso ficaram com raiva e queriam matar Jesus. Um pouco mais à frente, nós lemos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo em uma outra declaração de grande importância. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras. Não foi a primeira vez que pegaram em pedras para jogar em Cristo. De novo pegaram em pedras para o apedrejar. Diante disso, Jesus lhes disse: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus. Observe, vamos te apedrejar porque tu és um blasfemador, tu és homem, embora sendo homem, tu te fazes Deus. Por quê? Porque ele declarou: eu e o Pai somos um, eu sou o Filho. E eles entenderam que esta afirmação de Cristo a seu próprio respeito, ela tinha uma implicação e um desdobramento último de revelação e de pretensão de divindade. Tornou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Olhe, Jesus disse: eu sou filho de Deus. E ele foi acusado de blasfêmia, porque esta declaração ficou claro: Jesus estava reivindicando ser Deus, ter a mesma natureza divina do Pai. Um pouco mais à frente, meus irmãos, no Evangelho de João, o Senhor Jesus ressurreto está embaraçado porque Maria não para de tocá-lo, e ele disse-lhe Jesus: deixe de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele falou de Deus como sendo seu Deus e seu Pai de uma maneira absolutamente distinta de como ele era o Deus dos apóstolos e o Pai dos apóstolos. Portanto, Jesus, Paulo está dizendo, o Evangelho é de Deus. O tema do Evangelho é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Messias, o profeta, o sacerdote e o rei. Ele é o Salvador do mundo. Ele também é o Filho de Deus. Ele é Deus, ele tem natureza divina. Em terceiro lugar, observe o verso 3, acerca de seu Filho, que nasceu. Observe, Jesus é Filho de Deus eterno, pré-existente. É Deus, tão Deus quanto o Pai, mas ele nasceu. Diz o texto, da descendência de Davi, segundo a carne. O Filho eterno nasceu. Deus se fez carne. Agora, com o título, com a expressão da descendência de Davi, Paulo está falando sobre a natureza humana de Jesus. Quem é Jesus? É uma pessoa que tem dupla natureza. A natureza divina, ele é o Filho, e ele tem natureza humana. Ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Esta expressão segundo a carne é simples, se refere apenas ao fato de que Jesus tem como ancestral a Davi.
Por isso, ele foi conhecido segundo os evangelhos como filho de Davi, porque Deus prometeu a Davi um descendente que seria o rei, cujo reino seria eterno. Por isso, observem bem, Marcos começa o evangelho dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. Mas observem como Mateus, que está escrevendo para os judeus, ele começa o evangelho dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Para Mateus, Jesus é o filho de Davi, porque ele está escrevendo para os judeus. Para Marcos, Jesus é o filho de Deus. Os irmãos compreendem a importância? Paulo quer mostrar que o evangelho é Jesus, ele é o Senhor e precisamos conhecê-lo pelo que verdadeiramente ele é. Ele é divino, tem natureza divina, ele tem natureza humana. A natureza divina é porque ele é o Filho, a natureza humana é porque ele é da descendência de Davi segundo a carne. Ora, meus irmãos, isso é de uma importância fundamental. Ora, nós vamos encontrar diversas passagens nos evangelhos, cito apenas uma: o cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego via mais do que muita gente que enxergava, e ele viu em Jesus o filho de Davi. Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele é aclamado como filho de Davi, o Messias. Então Paulo está dizendo: Jesus é o Cristo Messias, ele é o Filho, tem natureza divina, e ele nasceu. Como pode o Filho eterno nasceu? Aquele que era rico se fez pobre, para que por sua pobreza fôssemos enriquecidos. Ele nasceu, ele se encarnou, e sem abdicar e renunciar da natureza divina, ele adicionou à sua pessoa a natureza humana. Durante séculos a igreja, meus irmãos, lutou contra todas as heresias, como por exemplo, defende as testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus Cristo. Durante os séculos de história do cristianismo, ou negaram sua plena e perfeita natureza humana, negando sua humanidade, ou negaram sua plena e perfeita natureza divina, a sua divindade. Mas a fé cristã, graças ao Senhor, manteve-se no trilho, e a sã doutrina cristã é: Jesus é uma pessoa que tem dupla natureza. Como se explica isso? Isso não se explica. Trata-se de um mistério que só Deus pode realizar. Natureza humana, natureza divina, na mesma pessoa, unidas, inseparavelmente unidas até o dia de hoje. A natureza humana está com Cristo na glória, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, quem é Jesus? No final do versículo 4, Paulo diz: Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é Senhor. Dizer que ele era Senhor para os romanos era uma mensagem revolucionária, era uma mensagem, meus irmãos, extremamente perigosa, com conotação política seríssima, porque naquele momento, no auge do Império Romano, César mandava construir estátuas para ser adorado o culto ao imperador, e todos tinham que confessar: César é Senhor, soberano, autoridade máxima. E os cristãos foram jogados às feras e queimados vivos, porque eles diziam: Kaiser, Quírios, César não é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Senhor do universo, tem autoridade cósmica, Ele é o Senhor. Portanto, para o mundo gentil, declarar Jesus é o Senhor significa declarar: Ele é o soberano Senhor do universo.
universo. No meio judaico, dizer ele é Senhor significa dizer ele é Deus, porque quando traduziram o Velho Testamento para o grego, a Septuaginta, onde quer que o tetragrama, traduzido em português por Jeová ou Javé, encontrava-se, era traduzido pela palavra Kyrios, Senhor. Portanto, aos ouvidos dos judeus, chamar Jesus de Senhor significa chamá-lo com um título que somente poderia ser dado a Deus. Os judeus foram para o cativeiro na Babilônia e depois de 70 anos de destruição e cativeiro, aprenderam a crer na unicidade de Deus. Deus é um, não existe outro. Mas agora os cristãos estão dizendo: Jesus é Deus, Ele é Senhor. Que maravilha, meus irmãos, a coragem da igreja primitiva. Agora, meus irmãos, após dizermos quem é Jesus, para explicar o conteúdo do Evangelho, portanto, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, natureza divina, Jesus é o filho de Davi, nasceu da descendência de Davi, portanto, tem natureza humana, e Ele é o Senhor do universo, é o próprio Deus. No versículo de número 4, vem uma mensagem extraordinária, meus irmãos. Paulo diz que Deus o Pai fez uma declaração a respeito de Deus o Filho. Observem o verso 4: e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo o Espírito de santidade, é a única vez que Paulo e os apóstolos se referem ao Espírito Santo dessa forma: Espírito de santidade. Toda santidade procede dele. Ele é quem santifica. E segundo o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Filho de Davi, foi declarado por Deus o Pai Filho de Deus, com poder, pela ressurreição. Irmãos, isso é de uma importância fundamental. Sabe por quê? Porque homens, demônios, o próprio Jesus confessaram. João Batista disse: eu mesmo vi o Espírito Santo descer sobre ele, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Natanael, meus irmãos, respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Que coisa linda! No entanto, meus irmãos, segundo o Evangelho de Marcos, os demônios também reconheceram, dizendo, e os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Numa outra ocasião, e clamando com grande voz, o endemoniado gadareno disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios reconheceram a divindade de Jesus. E a base das tentações, segundo os evangelhos, quando Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, esta expressão "se" em português dá a ideia de dúvida, se, mas a palavra grega não diz isso. A palavra significa já que és, é um reconhecimento, não era uma dúvida. Satanás não estava tirando a dúvida se ele era ou não, por isso tentou, mas baseado no reconhecimento: já que és o Filho de Deus, manda as pedras se transformarem em pães. Já que és o Filho de Deus, pula de cima do alto dessa torre, porque um paraquedas angelical impedirá que você se arrebente no chão. Olha, já que és o Filho de Deus, me adore, tudo aqui é meu, eu te dou. Meus irmãos, os demônios e o próprio Satanás reconheceram a divindade de Jesus. No entanto, na transfiguração, o Senhor diz: este é o meu Filho amado,
a Ele ouvi. Jesus, irmãos, como já vimos em várias outras passagens, Ele admitiu perante os sacerdotes ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: eu sou. Jesus admitiu ser o Filho de Deus. No entanto, você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele é divino? Que Ele é humano? Ninguém duvida, porque existem registros históricos confiáveis que provam a existência de Jesus de Nazaré. Você crê que aquele menino que mamou no peito de Maria fez os céus e a terra? Você crê nisso? Você crê que aquele homem que ficou cansado depois de andar e foram comprar comida para trazer, ele é quem sustenta todo o universo? Você crê que aquele homem ensanguentado, torturado, homem de dores, que sangrava na cruz, morrendo, é o Deus da vida, é o autor da vida? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Então diz Paulo que Deus fez uma declaração, um decreto, através do qual Ele afirmou uma verdade sobre Jesus. Ao ressuscitar Jesus, um ato de poder, observem bem, Deus disse, porque nós falamos através dos gestos, não falamos? Quando uma pessoa age de uma determinada maneira, ela transmite uma mensagem sem nada dizer, porque as nossas atitudes revelam o que somos e o que pensamos. Mas como as atitudes podem ter interpretação dupla, segundo o Espírito Santo, quando Deus realizou este ato poderoso de ressuscitar Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo revelou aos apóstolos bíblicos que esse ato de poder, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, Deus estava declarando uma verdade sobre Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele reivindicou ser, e de fato Ele é. Quando Deus ressuscita Jesus dos mortos, Ele está dizendo: tudo o que Ele disse acerca de si mesmo é verdade. A ressurreição é um endosso. Jesus estava sendo vindicado. Deus estava dizendo: tudo o que Ele disse é verdade. Ele é o Filho de Deus. Mais ainda, Jesus, meus irmãos, Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, estava invertendo o veredito humano. Qual foi o veredito humano? Culpado. Qual foi a condenação? Morte. Quando Deus ressuscita Jesus dos mortos, Ele está invertendo o veredito, dizendo: inocente. Ressurreição, vida. Vamos supor que um homem seja julgado injustamente, culpado, um veredito, e ele então vai passar 30 anos na prisão. 3 anos depois, se descobre que aquele julgamento foi injusto, o veredito foi injusto, ele não é culpado, inocente. O que a justiça tem que fazer? Reverter o veredito, declará-lo inocente e reverter a pena, tirá-lo da prisão. Mas se a pena tivesse sido a pena de morte, seria possível reverter a pena? Ele já teria morrido, teria sido executado. Mas é isso que Paulo está dizendo. Segundo o Espírito Santo, segundo a revelação que o Espírito Santo fez aos apóstolos, interpretando o agir de Deus na ressurreição, explicando o que Deus estava fazendo quando ressuscitou, o Espírito Santo deu esta explicação. Quando Deus, o Pai, ressuscitou o seu Filho, Ele estava revertendo o juízo. Eles o condenaram, Deus reconheceu sua inocência. Ele foi culpado de ser um blasfemador, Deus disse: ele é a verdade. Ele foi culpado de ser um subversivo, e Deus disse: ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. A pena de morte foi revertida. Deus não deixou que o seu santo visse a corrupção. A ressurreição dos mortos é mais do que vitória sobre a morte, é o reconhecimento da inocência
da justiça de Jesus. Por isso o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado do mundo e da justiça de quem? De Jesus Cristo. Ele é justo. A morte que ele morreu foi injusta. Ele morreu por nós pecadores. A ressurreição, meus irmãos, é a vitória de Jesus endossada, proclamada e demonstrada. A ressurreição é a confirmação de que ele é quem verdadeiramente ele afirmou ser. A ressurreição venceu e cancelou a pena de morte. Vida. Por isso, diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é de Deus. Deus é o autor do Evangelho, Jesus é o assunto. Jesus é o Evangelho. Quem é Jesus? Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Davi. Ele é o Senhor do universo. E quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus está dizendo, Ele é quem Ele afirma ser. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Davi. Ele é o Senhor do universo. Portanto, ninguém recebeu de Deus o Pai essa declaração. Deus está apontando para Jesus Cristo, dizendo, é Ele, não é Buda. É Ele, não é Allan Kardec. É Ele, não é Maomé. É Ele, não é Joseph Smith. É Ele, não é Ellen White. É Ele e somente Ele, o Salvador. Portanto, se você nesta noite ainda não crê que Jesus é, então creia. Porque todo aquele que crer no Evangelho será salvo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Quem nele crer será salvo. Ser salvo e ser cristão significa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Senhor do universo. Termino, meus irmãos, dizendo, assim como Paulo, nos 4 primeiros versos de sua carta magistral, apresentou a pessoa de Jesus Cristo e sua dupla natureza humana e divina, no versículo 4, ele apresenta a tripessoalidade de Deus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. A essência da fé cristã está construída sobre estas 2 colunas, que Deus é triuno, a tripessoalidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, tem dupla natureza, divina e humana. Se você não crê que Deus é triuno e que Jesus é Deus homem, você é qualquer coisa menos cristão. Portanto, se você quer ser salvo, você não tem outra saída a não ser humilhar-se e confessar. Porque se você reconhecer que Jesus é quem Ele afirma ser, e Deus comprovou que Ele é ao ressuscitar dentre os mortos, você será salvo pela fé na pessoa de Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração.